Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access, e estamos hoje aqui para mais uma live do Criando uma Realidade além dessa realidade. Hoje, a respeito de o que mais é possível que você jamais considerou antes. Quanta ressonância você percebe entre aquilo que você pede ao universo e aquilo que você recebe? Rafael, boa noite, Suzy. Boa noite, Ângela, Érica, sejam bem-vindos. Quanta congruência, quanta ressonância você vê entre aquilo que você pergunta, pelo qual você pede, pelo que você pede e o que você recebe? Quando perguntamos o que mais é possível, que não reconhecemos, que não percebemos ser possível antes, que não consideramos até então, como todas as perguntas, isso abre um espaço gigantesco de possibilidades. Modifica toda a forma com a qual você lida com a consciência de todas as moléculas que existem. Você sai de todo aquele trauma e drama, de toda aquela conclusão e definição, para entrar num espaço de receber tudo aquilo que você já sabe. Sim? Quando você faz suas perguntas e você não responde, aquilo que te traz todo o empoderamento vem a partir do espaço da não conclusão, da não definição, e que aí te permite acessar esse saber que é maior do que você imagina saber. O que mais é possível que vocês jamais consideraram ser possível até agora? Quando você entra nesse espaço de possibilidades, você deixa para trás todas as conclusões e definições que você fez sobre você, que você comprou sobre outras pessoas. Tudo aquilo que você comprou de pontos de vistas, de implantes, que outras pessoas venderam para você. Quando disseram, você só pode ser isto, ou você só pode ser aquilo. Você nunca será ninguém na sua vida. Você só pode ir até ali. Passar disto, não é para você. Sim, quando você pergunta o que mais é possível que jamais eu considerei antes, você vai para o espaço do impossível. Bem-vinda, Cláudia, bem-vinda, Bruna, sejam bem-vindas. Você vai para um espaço do impossível. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Confúcio. Então, se você vai para esse espaço de toda a congruência daquilo que de verdade você deseja na tua vida, daquilo que você deseja criar, que jamais pensou poder criar até então, sem qualquer limitação, traumas e dramas, a partir daí, você elimina tudo aquilo que você definiu e concluiu sobre você. Sobre quem é você? Sobre o que você pode fazer ou não. Quais são suas capacidades? Aqueles muitos julgamentos que foram recebidos durante toda a vida e que você mantém como vitais, valiosos e reais. Aqueles grandes compromissos e comprometimentos
que você tem, principalmente com as pessoas mais próximas, familiares, pais, mães, e que inconscientemente, certo? Porque a grande parte de todo esse reconhecimento é muito mais energético do que cognitivo. Quando você percebe isso, você simplesmente passa a ter escolhas diferentes. Hey, eu posso ser mais do que isso. Eu posso ser muito mais do que as definições que os meus pais fizeram sobre mim. Afinal de contas, os seus pais fizeram você? Sim ou não? Os seus pais fizeram vocês? Ou deram cada um apenas 50% para formar esse corpo que te cabe? Esse corpo que está acoplado ao seu ser, que pode ser muito mais antigo do que o ser que são seus pais. Verdade? Então, todas as definições e conclusões que vocês tenham a respeito de quem são vocês, do que vocês podem ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. Do que vocês podem fazer ou não, de que forma vocês podem contribuir para a realidade de outras pessoas e para expandir a própria realidade de vocês. A partir desse espaço de não mais definição, de ser o ser indefinido que de verdade vocês são, sem qualquer conclusão a partir daquilo que foi comprado uma vida inteira, principalmente de família, e também da sociedade em geral, de amigos, de colegas de qualquer área de profissão. Em quantas definições você se encaixa? Para não permitir que de verdade o impossível faça parte da sua vida. O que mais é possível que você jamais reconheceu ser possível antes? O impossível está totalmente atrelado a tudo aquilo que você comprou sobre ser possível ou impossível, sobre suas capacidades, sobre suas não capacidades, sobre aquilo que você é de verdade totalmente incapaz de fazer, que nunca jamais em tempo algum vai criar. Verdade? Isso é você? Não? Todas as definições, conclusões, projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que vocês tenham comprado como vitais, valiosas e reais sobre vocês, sobre suas capacidades, sobre seu saber, sobre o que podem perceber, sobre o que podem receber e reconhecer, que de verdade poderia criar algo jamais visto como possível antes. Vamos destruir e descriar. Boa noite, Conceição. Boa noite, Maria. Então, o que mais é possível que vocês jamais consideraram ser possível antes? Quanto você tem pedido ou perguntado que de verdade não tem congruência realmente com tudo aquilo que você percebe como possível na sua vida? Já perceberam isso? Muitas pessoas pedem, né? E pedirem access significa perguntar. Tanto é que é o mesmo verbo em inglês, to ask. Então, se você pede ou pergunta, se você faz suas perguntas e de verdade você tem definições e conclusões
que não tornam esse pedir, esse perguntar congruente, verdade? Quanto você vai receber? Quantas vezes você já fez suas perguntas, aguardando que tudo pudesse vir com facilidade, alegria e glória? E nada. Perguntem então, quantas definições, conclusões, definições eu tenho sobre quem eu sou, sobre o que eu posso criar ou não, sobre o meu ser, saber, perceber e receber. E todos os compromissos e comprometimentos com todos aqueles que me vendem, venderam e podem ainda vender implantes que me anulem e que coloquem todo o meu saber à prova. Quanto que de verdade você não cria aquilo que lá no fundo você sabe ser possível? Por todos esses julgamentos que você tem de você, que você compra dos outros, por todas as definições, por tudo aquilo que você não deseja de verdade fazer dos seus pais, por exemplo, errados, mantendo compromissos e comprometimentos de tudo que eles disseram para você sobre você, que te mantém então na impossibilidade de criar aquilo que lá no fundo você sabe ser possível. O que mais é possível, que você jamais considerou ser possível antes, a partir de um espaço do ser indefinido que é você. De um ser que mesmo que tenha ouvido que não tem capacidade para criar algo, perceba que pode se ver como capaz pelos próximos 10 segundos e além. A partir do momento que você escolha destruir e descriar todos os julgamentos que você tenha de você, que você tenha comprado como reais vindos de outras pessoas, para te anular, para te diminuir e para dizer que você tem que se encaixar. Se encaixar naquilo que é dito que é possível. Você não pode ser estranho, você tem que ser normal. E o normal diz respeito a coisas que você pode criar e coisas que você não pode criar por serem impossíveis. Verdade? Faz sentido isso para vocês? Então, se você de verdade faz suas perguntas, faça também perguntas para trazer todo o reconhecimento de quanto ainda você se encurta para caber nas definições e conclusões do que os outros fazem de você. Pode estar aí a raiz de muito daquilo pelo qual você pede não se atualizar. Você pede, percebem? Você pergunta. Mas lá dentro, inconscientemente, você torce para não dar certo. Porque assim você mantém a congruência de todos aqueles pontos de vista e julgamentos que você recebeu de pessoas a quem você pensa ter que honrar. Honrar a esses compromissos e comprometimentos. Afinal de contas, se os seus pais disseram para você, por exemplo, que você só pode ser tal coisa, seja lá o que for, você não pode contrariá-los. Você tem que apenas manter a correção e o certo deles. Você pode ser mais do que isso? Não. Ser mais do que isso seria você dizer, de certa forma, que eles não sabiam o que diziam. Que eles não estavam tão corretos assim. Você pode fazer isso? Você consegue dizer isso nessa realidade? De verdade? Que os seus pais não estão de verdade tão certos quanto a tudo que diziam sobre você?
sobre suas capacidades, sobre quem é você e o que você pode criar? Quantos ganhos estão inclusos nisso? Quantas validações e reconhecimentos guardamos como vitais, valiosos e reais para receber tudo isso a partir deles a cada momento, que nos mantém nesse encurtamento para não criar o impossível. Afinal de contas, o impossível não diz respeito a nós. Verdade? Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. O impossível não diz respeito a nós? Não. O impossível diz respeito a cada um dos nossos seres, como nós somos seres infinitos que somos. Para essa realidade de inteligência artificial, é dito, e dito novamente, e de novo, e mais uma vez, que você não pode fazer nada que seja conhecido como impossível. Você vai ser diferente, você vai ser estranho. E o diferente, o estranho, o esquisito é julgado. E nessa realidade, os julgamentos não são muito bem-vindos. E se você deseja saber mais sobre essas ferramentas, inclusive esses conceitos de julgamento, em muitas das outras lives que já fizemos do Criando uma Realidade Além dessa Realidade, falamos disso. Você pode assistir a todas elas lá no canal do YouTube, Roberta De Angelis. Procurem lá no YouTube. Todas as lives anteriores estão lá, muitas delas nas quais trouxemos esse conceito sobre julgamentos, sobre o se parar, sobre o se encurtar, e que de verdade é o que nos encarcera num espaço constricto apenas daquilo que é chamado possível. O que é possível? O que é o possível? Quem foi que delimitou o que é o possível e o impossível? São apenas pontos de vistas. São pontos de vistas, assim como todos os outros, que são vendidos para todas as pessoas, que são vendidos para cada um de nós desde quando somos crianças. E que quando muitos deles são vendidos principalmente por nossos pais, por nossa família, para nós, isso cria todos os compromissos e comprometimentos para manter a correção e o certo deles, que nunca jamais em tempo algum escolhemos nos desfazer desses pontos de vistas e não nos permitimos alçar voos mais longes, mais distantes, voos mais altos. Você deseja voar para fora do ninho? Para fora do ninho dos pontos de vistas, das crenças e dos julgamentos trazidos por todos aqueles a quem você ama? O que isso pode trazer para você? Afastamento dessas pessoas? Solidão? Verdade? Quanto que por medo de solidão, de ficar só, o que de verdade é uma mentira, você se mantém apenas pelo que é possível, apenas por aquilo que dizem que você pode fazer e criar. O que mais é possível, que você jamais considerou ser possível antes, vem a partir dessa congruência entre o que está dentro de você, daquilo que você percebe como real e verdadeiro para você, e o que você pede, ou seja, o que você pergunta. Se você apenas fizer perguntas e falar até papagaio fala, sem de verdade você ter a congruência
a ressonância com aquilo que você pede, por aquilo que você percebe ser a sua potência, o espaço de você? Você pode fazer perguntas o quantas vezes você desejar, não vai se atualizar. E não vai se atualizar porque você ainda tem pontos de vista fixos, crenças, julgamentos que te limitam por criar mais. Quantos de vocês estão dispostos de verdade, realmente, a criarem o impossível, a serem diferentes de todas as outras pessoas, a serem vistos? Porque quem é diferente acaba sendo visto. As pessoas percebem mais, julgam mais também. Quanto você está disposto a isso? Quanto de verdade você percebe muito mais fácil, muito melhor ficar aí no lugarzinho que você já conhece, que é confortável, que é conhecido para você, ou a piscininha de cocô, como dizemos em Axis, né? Que é confortável, é gostosinho, eu já sei os meus ganhos. E fico aqui, porque é bem conhecido, junto de todo mundo, que eu tenho certeza que vai me receber, vai me validar, vai me reconhecer e que não vai me julgar. Verdade? Que não vão te julgar? Mentira. Contando algo para vocês. As pessoas julgam uns aos outros a todo instante. Não importa se você faz, se você não faz, se você faz muito, se você faz pouco. Julgamentos sempre vão existir. Seja porque você fez, seja porque você não fez. Porque você fez pouco ou porque você fez muito. Ou ainda quando você é visto como alguém útil para alguém, então você é muito validado e aquilo que você faz é incrível. E quando não mais, aquilo já muda de figura. E aí tudo aquilo que você era de tão incrível passa a ser uma coisa bem medíocre. Qual dos dois pontos de vista é real? Qual? Nenhum dos dois. Adria, boa noite, seja bem-vinda. Nenhum dos dois. Sim, nenhum dos dois é real. Nem quando alguém te julga como sendo uma contribuição maravilhosa. Tampouco quando a pessoa, a partir dos próprios julgamentos que dizem respeito tão somente aquilo que está dentro dela, dentro dele, dentro da própria pessoa, e que não diz nenhuma, e que não tenha nenhuma congruência com você, seja um ou seja outro, os dois não são reais. Os dois sempre vão dizer respeito aos julgamentos como são. Todos mentira. Todos sempre são mentira. E são as mentiras que as pessoas vão usar para validar os seus próprios pontos de vista. Para manterem a correção de si mesmos, de si mesmas. Certo? Alguém num minuto X pode te amar, dizer que você é incrível. No momento que percebe que de alguma maneira você é alguma ameaça ou que te traz algum tipo de insegurança, seja lá o que for que se passe na sua mente, de pontos de vista e crenças, imediatamente você deixa de ser aquela pessoa incrível para ser alguém que se torna uma ameaça. E aí, do julgamento de incrível, você passa a receber o julgamento de que você não é uma pessoa tão boa assim. Tão incrível assim. Ambos, mentira.
Tanto um quanto o outro são julgamentos com cargas diferentes, mas que são um, tanto quanto o outro, mentira. Apenas validação do ponto de vista de quem julga. Você está disposto a criar o impossível? Se você está disposto a criar aquilo que jamais foi possível antes, destrua e descrie todas as projeções, expectativas, separações e julgamentos que você tenha sobre você. Aquelas projeções que você fez sobre você, aquelas projeções que você comprou dos outros, principalmente dos seus pais, da sua família, daquelas pessoas que você mais ama na sua vida, porque são esses pontos de vistas que de verdade vão ser os mais difíceis de você soltar. Percebem por quê? Por conta da grande validação que você tem por parte dessas pessoas. Quando você destrói e descria as definições e conclusões que você tem sobre você, sobre quem é você e o que você pode fazer ou não, o que você pode criar além dessa realidade, uma realidade além dessa realidade, consequentemente você acaba deixando para trás projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que vieram de outras pessoas. A questão é o quanto você está disposto a isto? A de alguma maneira soltar essa correção e validação de toda e qualquer pessoa que, em nome de te validar e te reconhecer, te mantém encarceradas naquilo que é o conhecido como possível, não permitindo que você possa de verdade atualizar aquilo que você sabe que pode ser o impossível de ser criado na sua realidade. E pode. A partir da tua escolha. A partir da pergunta que expande a tua consciência. Que traz à tona, livre dos julgamentos da tua mente racional pensante, todo o teu saber. E a partir de todo o saber que você tem, que é maior do que você imagina saber, você então pode reconhecer tudo aquilo que você pode criar, com toda a capacidade que você tem, que vai muito além dos julgamentos presentes nessa realidade. E você pode ser diferente, esquisito? Pode? Algumas pessoas se permitem. Se permitem ser quem são. E de verdade, não validam os julgamentos dos outros. Apenas recebem a tudo, inclusive os julgamentos que recebem. E isso vai trazer a elas um espaço diferente de empoderamento e criação do que mais pode ser possível na realidade dessas pessoas. Percebem que existem pessoas que criam sem parar e outras nem tanto? Aquelas pessoas que não criam tanto, muitas vezes não é por falta de saber, porque cada um de nós tem um saber maior do que imagina saber. É por conta dos pontos de vistas que comprou ao longo de uma vida inteira. E é um exercício, verdade, Suzy, é um exercício de todo o tempo, de todo dia. Porque a cada instante você percebe julgamentos que são muito mais energéticos do que cognitivos para te colocar no menor de você. Nunca no maior de você. Porque você não pode ser maior nem diferente de ninguém. Você tem que ser igual, medíocre, encaixado nessa realidade para que ninguém te enxergue e assim ninguém te julga e você fica aí levando sua vidazinha medíocre, criando só aquilo que é possível.
Quantas pessoas se param, por exemplo, por conta de dinheiro? Verdade? Muitas pessoas se param por causa de dinheiro. Nossa, eu gostaria tanto de fazer aquela viagem, de comprar aquele bem, de trocar de casa, de trocar de carro, de fazer aquela classe. Mas é tão caro. É tão caro. Não é para mim. Não é para você, porque a sua mamãe e o seu papai disseram para você que aquilo não era para você. Que aquilo que era caro não dizia respeito à sua vida. E aí você vai se encurtando a tua vida inteira, dia após dia, ano após ano, para manter a validação desses pontos de vista, que você não pode algo a mais, porque é algo que é muito bom, que é muito rico, que é muito expansivo, algo que é caro, não é para você. Não é para você. É para você viver nessa sua vidazinha medíocre e só. Viver, crescer, se reproduzir, envelhecer, virar um maracujá de gaveta e morrer. E tá bom, né? Tá bom. Ao menos eu não fui julgado, ao menos eu tive lá os meus ganhos, os meus benefícios com as pessoas que estão à minha volta. Julgamentos não são reais. As pessoas vão te julgar de uma forma ou de outra. Então, se é para você levar a fama, como dizem, se é para levar a fama, então deita na cama. Mesmo porque se você tiver tudo isso, vai ter que distribuir para todos nós. Né? E aí, se você tiver tanto, quanto que vão vir de pontos de vista na sua mente de que você não pode ter tanto assim, já que tantas pessoas têm tão pouco? Muito bom, Suzy. Muito bom reconhecimento. É isso. Quanto que a gente se limita de receber algo grandioso porque tem tanta gente sofrendo? Eu não posso ter tanto assim, afinal de contas tem tanta gente passando fome. Tem sim, tanta gente passando fome, isso é algo real. Outra coisa real é que você não tem que se diminuir na tua vida, se fazer de pequeno e de medíocre para se igualar àqueles que estão nessa situação. Muito pelo contrário, você estando bem, criando sem parar, engajando com tudo, com a consciência de todas as moléculas, é aí que você pode ser uma contribuição cada vez mais incrível para quem de verdade está na inconsciência e na anticonsciência. Certo? Não existem pessoas que merecem mais do que outras. Ok? Verdade, é isso. É isso, Érica, é culpa, né? Então, que também é uma mentira, né? É um implante distrator. Então, assim, quando você se coloca nesse espaço de não vou ter para que todos possam estar iguais, não vou ser maior para ser solidário, solidária com quem tem menos, você não está consciente. Devemos estar conscientes de que tudo são escolhas. E consciência inclui tudo e nada julga. Então, no momento que você reconhece, que você olha toda e qualquer situação, e você vai para a pergunta, o que mais é possível que eu jamais reconheci ser possível antes? Você acessa um espaço de tamanho saber que você tem. Que aí você vê todas as possibilidades para mudar aquela situação. Percebem? Você não tem que se diminuir. Você não tem que estar dentro da piscininha de cocô com ninguém
ser solidário a esse ponto com ninguém para contribuir com essa pessoa. Você pode estar de onde você escolheu estar. Grande, abundante, próspero. E aí contribuir a partir desse espaço para mais consciência, empoderando essas pessoas a poderem escolher. Certo? Empoderar não é você ajudar. Percebam isso, isso é um grande reconhecimento. Empoderar alguém não é você ajudar. Empoderar alguém não é você dar o peixe, embora às vezes a pessoa está passando fome. Você pode até dar o peixe um dia, 2, e empoderar essa pessoa a pegar uma vara e ir pescar. Isso é empoderamento. Empoderamento é você ter a consciência que as pessoas vão escolher o que escolherem escolher. E que só vão escolher algo diferente quando escolherem que aquelas escolhas anteriores não lhes dão os mesmos ganhos de antes. Ai, mas as pessoas que passam por questões assim difíceis, elas têm ganhos? Tem? Se assim não fosse, não existiriam aqueles casos de grandes pessoas que de situações tão difíceis pegaram os seus limões e fizeram uma bela limonada. Né? São escolhas. Empoderar as pessoas é você levar a consciência a elas de que elas podem chorar. Ou podem vender lenços àqueles que choram. Quem é você? Quem é você agora? Você é a pessoa que chora ou é a pessoa que vende os lenços para quem chora? Quanto trauma, drama, quanto sofrimento é pregado nessa realidade a partir do ponto de vista de merecimento, que fulano merece mais do que ciclano, fulano está assim nessa vida porque merece sofrer, ou aquela outra pessoa está assim porque ela fez por merecer. Outra clareza para vocês. Merecimento não existe. Merecimento é um ponto de vista fixo que você compra para validar aquilo que você pode criar e aquilo que você não pode criar. O que existe de verdade são escolhas. Sim, escolhas. E você pode escolher. Você pode escolher acessar o seu saber, pegar limões e fazer uma limonada. Enxugar suas lágrimas e começar a produzir lenços para vender para quem continua a chorar. Escolhas. Quanto você se diminui pelos pontos de vista que você comprou, de que você é tão pequeno que não pode criar o impossível. Que não pode ter qualquer escolha na tua vida, qualquer escolha grandiosa, porque o dinheiro te limita. Quando, na verdade, nós é quem somos os criadores de tudo nessa realidade, de tudo na nossa realidade, e não o dinheiro. O dinheiro não é o criador de nada na nossa realidade. Nós é quem criamos tudo na nossa realidade. E muitas vezes a partir da energia do dinheiro. Mas não é o dinheiro quem cria. O criador de tudo na sua realidade é você. De tudo. Do bom, do mal e do feio. O que mais é possível que você jamais considerou antes é exatamente o espaço que você pode ser.
E como diz Gary Douglas, para você ter algo, você tem que ser. E para você ser esse espaço, você tem que destruir e descriar todos os julgamentos, todos os pontos de vista fixos. Tudo aquilo que você definiu e concluiu sobre você, sobre quem é você, sobre seu saber, perceber, sobre o seu receber, sobre o seu reconhecer. E a partir daí, fazendo isso a cada instante do seu dia, todos os dias, você se coloca num espaço por infinitas possibilidades de escolha, inclusive daquilo que é o conhecido nessa realidade como o impossível. Então, como seria nesse momento acessarmos um espaço de criarmos o impossível que jamais foi possível até agora? E tudo que não permita isso, vamos destruir e descriar. Expandam todo o self de vocês nesse momento para um espaço além da limitação desse corpo físico que vocês têm. Milhas e milhas e milhas distante. Até que você não perceba mais limitações dessa realidade, limitações do seu corpo, limitações de julgamentos, pontos de vistas fixos e crenças, para acessar apenas o espaço que é você como ser. Pelo teu saber, pelo teu perceber, por tudo que você pode receber, já que o universo é abundante e não um universo de escassez. E pelo reconhecimento de tudo isso para criar uma realidade além dessa realidade. Puxem energia de todo esse espaço. De tudo isso que vocês sabem que podem criar agora para a realidade de vocês. Sem qualquer definição, conclusão, sem qualquer julgamento, sem qualquer conclusão de possível ou impossível. Apenas pela solicitação, pela pergunta, pelo pedir. Peça e receberás. E aí, a partir da solicitação, da pergunta que você faz, da demanda que você faz de você, que é a tua parte, é a tua ação. Certo? Esse processo todo não é algo passivo, é algo ativo. Você solicita do universo a partir de perguntas para ter todo o reconhecimento de que você tem escolhas de infinitas possibilidades. E aí você demanda de você. Vou fazer o que se requer aqui para fazer com que isso se atualize, se fisicalize na minha realidade agora. E a partir desse espaço todo, você vai perceber, cada um de vocês vai perceber uma ressonância, uma congruência muito maior do que antes entre aquilo que você pede ou que você pergunta e aquilo que se apresenta na tua realidade. A partir de todo aquele espaço de limitação, de pontos de vistas fixos, de crenças, que você escolheu então, por fim, deixar para trás. Muita gratidão por cada um de vocês. Eu sou Roberta De Angelis e essa foi mais uma live de quinta aqui pelo Insta do Criando uma Realidade Além dessa Realidade. Esta live e todas as outras lives estão lá no YouTube, no canal Roberta De Angelis. Se inscrevam por lá, convidem quem escolha receber essas contribuições. E estarão aqui também pelo IGTV, ficam sempre aí pelo IGTV para vocês acessarem. E semana que vem nos vemos e teremos aí muitas outras novidades, lives diferentes,
de um novo projeto chamado Ângeles Terapias, que aí a cada live eu vou falar sobre uma ferramenta holística diferente. Manter este projeto falando do Criando uma Realidade além dessa realidade, com ferramentas de Access Consciousness, mas também com esse novo projeto, onde a cada live conversaremos sobre uma ferramenta diferente dessas várias ferramentas que existem, chamadas complementares, integrativas, alternativas, holísticas, seja lá como vocês quiserem chamar. Vocês sabem do que eu estou falando. Ok? Sejam todos bem-vindos. Muita gratidão por vocês terem ficado até o fim. E aqueles que vão assistir depois, gratidão por serem quem são. E nos falamos, semana que vem teremos Fundamento aqui em Campinas, de 12 a 15 de novembro. Se você já tem um curso de barras de Access e você percebe que a minha energia pode contribuir com a transformação do teu universo particular, venha, venha. Sejam bem-vindos. Neste domingo temos curso de barras de Access. Se você não tem classe de barras, venha. Dia 21, curso de facelift. 22, curso de barras novamente. Muita gratidão, ótima noite para vocês.